E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui e adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria completa, daqui a pouco eu volto, vamos lá ver. Renato Paiva, que é o treinador, segue conhecendo o elenco com a sua nova comissão técnica. Junto com o treinador, chegaram os auxiliares Miguel dos Santos e Ricardo Dionísio. E eles falaram com a minha outra casa, que é a Botafogo TV. Rodolfo. Percebi que o Botafogo houve uma grande mudança e a grande mudança permitiu ao Botafogo estar sempre a disputar títulos. É verdade que no passado houve momentos difíceis que tiveram caso e não conseguiram, e isso mudou. Porquê? Porque o Botafogo manteve-se lá a disputar esses títulos. Estamos bastante satisfeitos. Relativamente ao torcedor, podem contar com a nossa dedicação 24 horas, com um empenho de nossa parte e um profissionalismo de excelência, que foi para isso que nós viemos. Vamos fazer um game aqui? Vamos nessa. Escalar esse Botafogo do Renato Paiva. Você sabe mais do que eu, mas eu vou tentar te ajudar. Me parece que ele é muito ofensivo. Ele é. Assim como o Arthur Jorge era. Sim. Tá? Ah, vai tomar 4 gols, mas vai marcar 6. Tá tudo bem, Tá gente. tudo certo. Eu quero ganhar, tá bom? Vamos lá. Aí a gente tem o John ali, supremo, absoluto. Indiscutível. Tem o Léo Link hoje, mais uma vez, um grande goleiro, porque na outra temporada tinha o Gatito Fernandes. Então, mais um grande goleiro ali, sentado no banco, que é o Léo Link, mas o John é soberano. John. Lateral direita. Esse eu acho que é o grande debate dentro da torcida do Botafogo, tá? É. O Matheus Ponte ou o Vitinho. Tem os torcedores que preferem muito o Vitinho e tem torcedores que preferem muito o Matheus. Características diferentes. Sim. Matheus jovem, corajoso, ofensivo, agudo, tá sempre beliscando, mas tem ainda uma dificuldade defensiva. Vitinho, muita qualidade defensiva, né? Mas na hora que sobe, às vezes, no terço final, fica com uma dúvida Peca. ali e peca. Quem que você escolheria? Eu acho que, até pensando com a cabeça do Renato Paiva, que o Vitinho, ele já tem uma experiência internacional na carreira. Então talvez ele tenha uma facilidade para assimilar o que o Renato Paiva quer melhor. Tanto é que o titular com o Arthur Jorge, quem era? Vitinho. O Vitinho. E fez uma excelente final de Libertadores, por exemplo, contra o Melhor Atlético partida Mineiro. dele com a camisa do Botafogo. Mas oscila bastante. Ele oscila, é fato. Isso também tem a ver com a adaptação. É um garoto jovem ainda. Eu iria de Vitinho. Eu também escolho o de Vitinho, Vitinho. apesar de gostar muito do Matheus. Eu adoro o lateral ofensivo. Mas se a gente já tá falando de um Renato que é um cara super ofensivo, ou seja, vai ter qualidades e vai ter disposições ofensivas muito positivas, eu acho interessante você ter uma Ele contenção compete maior. mais que o Matheus. Eu acho o Vitinho também. Vamos lá. Poupa tempo, né? Poupa tempo. Bastos Barbosa. Bastos Barbosa. O Bastos 100%. Apesar do Agora tem o Jair. E o David Ricardo. E o David Ricardo. São excelentes zagueiros Dois pés também. esquerdo, né? Sim, sim. Dois- O Jair, na verdade, ele é destro, mas ele tem muita facilidade com a Ele é canhota. ambidestro, né? É, ele tem muita o facilidade. David é canhoto. Canhoto. Então seria ali mais um Do Barbosa. Do Barbosa, Sim. né? Mas eu também acho que a dupla aí, daqui a um mês a gente tem um Bastos provavelmente já pronto. E é um cara muito disciplinado fisicamente, então, e muito forte também, né? Uma memória muscular muito grande. Eu acredito que não vai ter muita dificuldade de recuperar sua forma física, o Bastos aí, Bastos e Barbosa. Lado esquerdo, Alex Telles. Também poupa tempo. Cabeça de área. Gregory Gregory e Marlon Freitas. É. Danilo, não. Não. Alan, não. Não. No meio do ano que tem problema. Que chega chegou o ele. Wendel. Aí vai ficar- a gente pensa lá, que Aí ainda vai não ficar chegou esse complicado. dia. Vamos lá, agora, Savarino, Savarino, Santi Rodrigues. Santi Rodrigues, que ficaria ali no lugar do Almada. Exato. O Arthur no lugar ou o Natan. O Natan mais pela ponta direita ou pela ponta esquerda? Ponta esquerda. Então- Pode jogar na direita, mas é mais ponta esquerda. Quem que você escolhe? O Arthur, que ficaria ali numa faixa Cara, essa é difícil também, de campo, cara. ou o Natan, que acho que ia mudar muito a disposição ali. O Santi, ele como o Almadinha ali, Ele joga pela esquerda, flutua ele joga bem. flutuando, talentoso, habilidoso. Eu acho que o Renato Paiva pode fazer um casamento aí, como foi feito, por exemplo, com o próprio Thiago Almada. O ponto Novas histórias. A gente pode ter um cara caindo mais pela esquerda, como o Natan. Só que tem um ponto, Fernando. E aí a característica do treinador. Tem uma foto, inclusive, que a gente passou ontem aqui, que o Renato Paiva tá assim, ó. Ele tá fazendo isso aqui, esse movimento.
E o que ele quer dizer com isso? Um por cada lado. Um em cada lado. E aí, lascou. Ele gosta dos caras assim, ó, espetados. Então, eu não duvido que ele vá bancar o Santi inicialmente. Bancar o Santi? Inicialmente. E deixar o Savarino jogando. Ou ele vai utilizar o Savarino de ponta. Entendeu? Então ele colocaria o Savarino, o Natan e o Igor Jesus. E o Santi no meio. Entendeu? O Savarino já fez essa função diversas vezes na carreira. É inteligentíssimo e tem condições de fazer. Eu não tenho dúvida que ele vai utilizar 2 pontas aqui, ó, espetados na linha. Porque isso é uma coisa muito natural no futebol moderno, muitos técnicos usam isso, o Guardiola, que é do jogo posicional. E olha só, virou uma moda no Brasil. Moda. Que se a gente for olhar, os times brasileiros, a maioria joga com os 2 pontas nos flancos bem posicionados ali, um caindo pelo lado direito, outro... Tanto que a gente vê o Júnior Santos, ele era um cara que caía pelo lado direito e quando ele tinha que fazer um falso 9 ou cair pela esquerda, ele não performava bem. Sim. E ele ganhou com o Arthur essa mobilidade, essa facilidade e com o tempo também de tentar experimentar. Ele ficava muito impedido porque era uma função, quando ele ficava de falso 9, que ele não tinha aquela experiência e ele evoluiu e amadureceu demais na temporada de 24, o Júnior Santos, em relação a isso. Mas ele era um cara muito quadrado, ele ficava aberto pelo lado direito. Ele foi aperfeiçoando isso. Mas isso é muito característico hoje do Brasil. Os jogadores terem os seus lados, performarem daquele jeito e ter um cara como o Igor, como o Pedro, como o camisa 9, né, que fica mais fazendo a grande área e obviamente saindo, porque hoje a modernidade pede muito o centroavante também sair da sua casa para ajudar, principalmente, sobretudo defensivamente. Então tem uma experiência bacana aí. O Savarino é super versátil, super inteligente. O Arthur era tão bom, Fernanda, mas tão bom. Ai, não fala não. Para sua tristeza. Que muitas vezes quando o jogo do Botafogo ficava manjado desse jogo mais lateralizado, ele fazia o Luiz Henrique vir pro meio. Ele trazia o Luiz Henrique pro meio, por quê? Porque o grande jogador ele tem que estar tocando na bola. Não pode deixar o cara isolado. E quem faz muito isso é o Vinícius Júnior no Real Madrid, é o Rodrigo no Real Madrid. Eles, apesar de alargarem o campo aqui, quando o jogo tá difícil pelo canto, eles vêm pro meio e eles conseguem construir por dentro. Então o Renato Paiva tem material humano para fazer isso. Tem. E o Igor seria o camisa 9 aí, o 9. Né? O 9 que se movimenta, o 9 Ninguém mexe no meu... eu acho que... Eu acho que não tiraria ele, não. Não, nem eu. É o meu 99. Ele é 99. Exato. Cadê o técnico do... Bom, família Zoeiras, vamos lá. Vamos falar aqui do nosso Botafogo. E antes, quero dar parabéns aqui a Botafogo Samba Clube. Lembrando que ontem teve a apuração das escolas da Série Ouro, que é como se fosse uma Série B das escolas de samba. E a missão do Botafogo, de ser a primeira escola, né, de samba, a chegar na Série Ouro, ser um clube de futebol, como é a Botafogo Samba Clube, era se manter. E se manteve. Né? Ficou ali beirando, caía 2 escolas, né? Da série Ouro para outro acesso, né? Como se fosse uma Série C. E a intenção do Botafogo, por ser a sua estreia na Marquês de Sapucaí, tinha conseguido subir, né, para a Série Ouro no ano retrasado. Então era muito difícil, né, desfilar na Sapucaí. As escolas iriam investir um pouco mais e o Botafogo, a intenção era se manter e conseguiu se manter. Ficou ali na posição que mexeu com o nosso coraçãozinho, né? Ela começou bem na 6ª colocação, 5ª, 6ª, aí com o tempo foi passando, foi para 7º, 8º, 9º, 10º, a gente já estava passando mal, mas deu tudo certo, o objetivo foi concluído, se manteve na Série Ouro. Ano que vem vai desfilar novamente na Marquês de Sapucaí e talvez agora com investimento até maior para tentar brigar pelo título e chegar no acesso, que é como se fosse uma Série A, para que é o topo, né, das escolas de samba chegar no acesso. Então, parabéns aí a Botafogo. Quem sabe ano que vem até o Zoeira vai estar aqui desfilando na Botafogo para ficar top, né? Lembrando que é a primeira escola de samba carregando o nome de um time de futebol, pelo menos no Rio de Janeiro, a chegar na Série Ouro e se manteve, hein? Isso é muito bom. Vamos falar aqui de Botafogo. O Botafogo estava tentando um amistoso, né? Já que vai jogar só no final do mês, né? Com a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, só contra o Palmeiras, que é o nosso maior rival nesse momento, ou já não é mais também, já não sei dizer. E tá parado, né? Renato Paiva fazendo seu treinamento, elogiou, né, o último técnico do Botafogo, Arthur Jorge, falou que não vai fazer mudanças trágicas,
mesmo chegando reforços aí, ele já viu como é que o Botafogo costuma agir, é o campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, então não tem muita coisa que se fazer, perdeu algumas peças, chegou outras, então ele não vai fazer nada assim muito louco dele, não, vai manter algumas certas posições, provavelmente o meio de campo, a zaga, o Bastos já tá treinando com bola, já tá se recuperando, e o Botafogo queria fazer um amistoso aí, para não ficar esse tempo todo sem jogar de verdade, né? Treino é treino, jogo é jogo, é diferente. E tava conversando com o Cruzeiro, mas o Cruzeiro queria que fosse um amistoso fora do Rio, fora de Minas, em algum outro local. O Botafogo não gostou muito dessa ideia, queria que fosse no Rio ou em Minas. Enfim, de qualquer forma parece que esfriou, né? Eu não sei porque que o Botafogo não gostou dessa ideia. Nem em Minas, nem no Rio. Tá bom, botava em outro estádio, botava, né, Brasília, sei lá, ou levava pro Norte. Enfim, o Botafogo não gostou muito da ideia. Deve esfriar isso aí, esse amistoso entre Botafogo e Cruzeiro. Aí o Botafogo conversou com o Maricá, que é aqui do Rio de Janeiro também, que estava participando do Campeonato Carioca, já que já era para acontecer esse final de semana. Mas o que acontece? Tem 3 treinos apenas com o Paiva, né? O Paiva começou a treinar o Botafogo agora, essa semana. Fez 3 dias só de preparação. Aí imagine, o Botafogo pega o Maricá e perde. Pode acontecer. Aí a gente já ia meter mais num cara, né? Pô, o cara chegou, tá treinando o time, já perdeu, né? Então, a diretoria acha que não, espera um pouco mais, deixa ele treinar um pouco mais o time, tem contratações chegando aí, né? Tem uns caras para estrear ainda, deixa ele conhecer mais o elenco, aprender os nomes dos jogadores todos, né? 3 dias só treinando, não dá para aprender o nome de todo mundo, aí depois a gente marca um amistoso aí, sei lá contra quem. Então, nesse momento agora, o Botafogo continua apenas treinando até aparecer aí um amistoso para que o Botafogo possa fazer aí nessas férias forçadas, já que o Botafogo ficou de fora de tudo nesse momento. Ó, o John Textor, né, parece que falou o seguinte, não sei se ele falou isso exatamente, né, mas o Botafogo está de olho na Libertadores. Então o foco maior do Botafogo em 2026 e 2025 é a Libertadores. Inclusive, se tiver que abrir mão do Campeonato Brasileiro para ganhar o bi da Libertadores, o John Textor não vai se esforçar para tentar ganhar os 2 títulos de qualquer forma. Ele vai se esforçar para ganhar o bi da Libertadores. E isso é bom, cara, porque assim, o Botafogo há 4 anos, 5 anos atrás, o Botafogo precisava ter bola para treinar. O Botafogo não tinha bola. O Botafogo pensava no Campeonato Brasileiro e não cair. A gente não pode cair, a gente vai subir, a gente não vai cair. Porra, qual o planejamento para a gente não cair? Ficar ali em 12º, 13º, não cair, pegar, quem sabe, uma Sul-Americana. Hoje o Botafogo pensa em abrir mão de um campeonato ou outro para ganhar um melhor, né? Então o nível do Botafogo realmente mudou. A gente ficou chateado, triste em perder 2 títulos de uma forma vergonhosa, né? Parecia que o Botafogo estava abandonado, mas realmente o John Textor sempre disse, né, que a intenção dele não era Recopa, não era nada, não era Supercopa do Brasil, era sempre Campeonato Brasileiro, Libertadores, quem sabe uma Copa do Brasil que o Botafogo não tem, mas não é o foco dele nem a Copa do Brasil. Então ele falou que se o Botafogo tiver muito bem na Libertadores e aí mais ou menos no Campeonato Brasileiro, se ele tiver que abrir mão do Campeonato Brasileiro para focar na Libertadores, ele quer a Libertadores, tá? Então o nível do Botafogo hoje realmente é outro. A gente é torcedor, a gente quer ganhar tudo, não tem jeito, a gente quer tudo. Mas, meu amigo, eu sou o Botafogo bicampeão da Libertadores, seria lindo, né? Não é qualquer time que consegue ganhar 2 Libertadores seguidas. Mas para isso tem que esperar para ver o que vai acontecer. E tem o Mundial de Clube, a gente não pode esquecer do Mundial, que vai acontecer aí no meio do ano. Eu consegui aqui algumas informações, né, sobre os valores, só que está em dólar, tá? Que é muito dinheiro, né? O valor fixo aí para os times da América do Sul, inclusive o Botafogo, é de 87 milhões de reais. E aí tem o valor por vitória. Cada vitória, o clube leva 2 milhões de dólares. Isso dá mais de 6 milhões de reais. Um empate dá 1 milhão de dólares. É muito dinheiro. O time chegar ali nas quartas de final, aliás, nas oitavas de final, ele já ganha 7,5 milhões de dólares. É muito dinheiro. É muito, é absurdo. O time que chegar às quartas pega 13 milhões. O que chegar à semifinal, aí já é outro, né, outro nível. Provavelmente vai ser só time europeu mesmo que vai chegar numa semifinal, né? Aí pega 21 milhões. O vice, 30 milhões de dólares, que é absurdo. E o campeão, 40 milhões de dólares. Assim, é loucura, né? Muito dinheiro. Mas vai que o time ali, né? O grupo que o Botafogo pegou é um grupo difícil. Se o Botafogo conseguisse 2 vitórias, o Botafogo 2 vitórias, um empate, quem sabe, já faturaria muito dinheiro, né?
Mas o Botafogo conseguisse 2 vitórias e um empate, daria 5 milhões de dólares por ter 2 vitórias e um empate. Aí se chegasse 5 milhões de dólares, se chegasse ali nas oitavas, pegava mais 7. Tipo assim, é um prêmio aí de Libertadores já praticamente, quase isso. Então é muito dinheiro, é muito dinheiro. Bom, esperar pra ver o que vai acontecer, né? Investiu bastante, né? Só que esses jogadores que chegou até agora não mostrou muito não, mas tem tempo dele se recuperar. Bom, eu vou ficando por aqui, fiquem todos bem. Deixa tudo nos comentários o que você tá achando disso tudo aí. Eu faço questão de ler todos. Qualquer informação importante eu volto, tá, família? Vou ficando por aqui, hein? Fui!